Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma novidade. Há um botão aí embaixo, escrito assim, seja membro. Quem quiser se tornar um apoiador do canal, entra lá e dá uma olhada. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta que vem insistindo há bastante tempo no canal. Eu acho que os tempos demandam uma resposta para ela, né? Que diz respeito à pergunta de Harrison Bezerra. A psicanálise, portanto, seria aideologizada, né? No sentido de não ideologizada? É possível? Pode-se usar outros termos para se aproximar de uma pretensa neutralidade e dizer, por exemplo, que a psicanálise é ética? Sendo ética, ela seria novamente ideológica. O papai, a mamãe, o filhinho da psicanálise é, sobretudo, política ou político-ideológico, né? Pergunto sobre psicanálise e ideologia. Mauro Brita. Psicanalista como freudiano pode dizer com certeza que vai pela cadeia significante de fato de um analisante. Um psicanalista não analisar nem diagnosticar, adestrar-te-ás de quem quer que seja a divulgar com pretensões políticas e pessoais, como invariavelmente ocorre entre os incautos psicanalistas sionistas da USP. Propriedade particular da Cabraica de Sampa. Heil Zion. Acho que é uma brincadeira com a hebraica de Sampa. Um psicanalista do campo freudiano, antes de qualquer coisa, é um humanista. E por essa premissa, alguém que entendeu e se autorizou como tal, não suporta partidos políticos, times de futebol, ideologias sionistas ou neofascistas. Heil Freud Lacan. Pergunta sobre a ideologia, vamos dizer assim, com várias afirmações assim, de carga ideológica radioativa, vamos dizer assim. Mas vamos lá, de Rocha, não faça ideologia. Stênio Freitas, por sua ideologia escancarada, deixei de assistir seus vídeos, não vale a pena. Dormim sem. Para um ideólogo, sim, tudo é ideologia, mas a realidade não é ideologia. Se você dá um soco no muro, sua mão vai doer e o muro vai se mexer um pouco. Isso é tão óbvio que qualquer criança de 6 anos sabe. Porém, os ideólogos ideologicamente possuídos falam e pensam em função do benefício de suas ideologias e geralmente em benefício de partidos. Nunca em função de descrever a realidade. Eu vejo de novo e de novo todos os dias na minha universidade. Né? Legal. João Freitas. Estou em um canal da ciência ou fantásticos petistas psolistas? Pareceu-me meros repetidores de narrativas contra Bolsonaro, ou vocês beneficiavam-se dos governos socialistas nos quais roubavam e faziam proselitismo à sua ideologia? Pareceu-me militantes da USP, Unicamp e outros pervertores de jovens. Como Sócrates, estão sendo acusados de perverter a juventude. Pobre filosofia. A turma que mais matou em nome da ideologia falando em empatia. É um contrassenso. Wellington. Eu pensei que o subconsciente é ideologia pura. Será que eu estou errado? Wellington, o subconsciente é uma invenção do Pierre Janet, popularizada nos Estados Unidos. Não tem que ver com psicanálise, hein? Esse é um erro básico. Freud falava unbewusst, inconsciente. Não é a mesma coisa que subconsciente, tá? Loris Sharafi. Por favor, professor Dunker, poderia falar de abuso narcísico e ideologia no pensamento de Zizek? Ou seja, ideologia e abuso narcísico estão conectados, ou não? Boa pergunta. Larissa Leão de Castro. Prezado senhor Dunker, boa tarde. Parabéns por sua análise lúcida e atual. Gostaria de perguntar se o senhor poderia me indicar um site ou outro meio de divulgação desse código de ética dos psicanalistas. Olha, difícil, porque isso aparece aqui e ali, geralmente nessas instituições sem nome, nesses cursos meio internet. Não existe, gente, tal coisa como um código de ética dos psicanalistas, né? Existe uma ética da psicanálise, mas ela não é um código. Nós vamos discutir isso daqui a pouco.
Venho desenvolvendo uma pesquisa sobre incompatibilidade entre psicanálise e a defesa do apoliticismo, e esse instrumento ideológico que é usado como instrumento para defender a ascensão de governos autoritários, mais uma vez na história do nosso país. Se puder me indicar alguma referência, agradeço, né? Abraços, Larissa. Olha, eu recomendaria, Larissa, a tese recentemente defendida pelo meu querido aluno Rafael Lima, sobre a psicanálise na ditadura militar brasileira, onde ele passa por esses a arqueologia, né, da associação da psicanálise com e contra o comunismo e esse tipo de apropriação ideológica, né, da psicanálise. Mas vamos então enfrentar essas perguntas a partir de uma outra pergunta, na verdade não é uma pergunta, mas é uma colocação, né, feita por Juliana Ferri de Moraes, na Carta Aberta aos Psicanalistas. Se dedicou um bocado a escrever um texto, né, que amarra várias dessas críticas, né, que é basicamente uma organização do que está sendo dito aqui, né, de que a psicanálise tem que ver com a ideologia, né? É isso que está colocado aí. E veja, gente, acho que vamos começar pela dificuldade de situar mesmo o conceito de ideologia. Acho que uma maneira da gente fazer isso é recuar um pouco historicamente e ver como é que isso foi sendo construído. Os ideólogos eram um grupo de filósofos franceses, né, pós-Revolução Francesa, e que advogavam, né, o que eles chamavam assim de uma teoria geral das ideias. Como Mendes-Biran, Cabanis, tinha uma associação muito forte com a psicologia, nascente ali da filosofia da época, né? E essa ideia de que a gente poderia conceber uma teoria pura sobre as ideias, ela foi questionada justamente pela tradição do Hegel e do Marx, que vão argumentar o seguinte: olha, a ideologia, no fundo, é um tipo de engano, né, que impede que a gente perceba a realidade como um processo, a realidade como uma contradição, como um conjunto articulado de contradições, que a gente perceba como os diferentes pontos de vista sobre a realidade, eles têm às vezes função encobridora, né? Função de fazer assim, vendar os nossos olhos, de impedir a gente de pensar. Então a gente pode dizer assim: olha, há muitas definições de ideologia, mas nem tudo é ideologia. O que é aquilo que não se enquadra num discurso, num entendimento, numa visão de mundo, que a gente pode caracterizar como claramente ideológica, no sentido, né, de mascaramento da realidade? A gente pode dizer: olha, isso é a tradição crítica, né? É a ideia de que a gente pode pensar contra o nosso próprio pensamento, que a gente pode pensar contra aquilo que é assim mais fácil e mais óbvio de ver na realidade, que a realidade precisa ser interpretada, lida com os aparelhos que a gente tem para que ela se mostre então de forma menos coerente, né, menos unitária, menos assim tendendo e caminhando para uma determinada finalidade histórica. Há muitas maneiras de entender a ideologia e a gente pode quase dizer assim: há tantas maneiras de entender a ideologia quantas maneiras de entender a política, né? E aí há, portanto, esse campo de mútua definição, em que a gente define o político politicamente. Mas não tem algo que possa dizer assim, um ponto de vista neutro, em que eu possa pegar a política e dizer: isso é política, isso aqui não é político. Não tem. E justamente porque a gente não tem esse ponto de vista, que a fronteira entre o ideológico e o não ideológico é uma fronteira instável, é uma fronteira tensa, é uma fronteira que depende, inclusive, das nossas decisões e apreciações a cada momento histórico. Então, aquilo que pode ter sido assim extremamente crítico num momento seguinte, ou usado numa situação outra, pode se tornar altamente ideológico. A gente tem que enfrentar isso, porque isso é um problema que aconteceu com a psicanálise, né?
gente pega lá várias coisas no Freud, no Lacan, nos outros autores, que são extremamente críticas à época em que foram formuladas. Por exemplo, a ideia de que as crianças têm sexualidade, a ideia de que as mulheres devem usufruir da sexualidade também, a ideia de que existe um recalcamento, são todas ideias que foram penalizadas seriamente à época que o Freud colocou isso, sofreu muita resistência. Mas várias delas foram incorporadas e traduzidas em complexos ideológicos, revistas de propaganda, formas de manipulação, viraram, portanto, ações e discursos ideológicos. Então ninguém está a salvo, né, no PIX, dizer, eu estou fora da ideologia, e elas estão imersos na ideologia. Né? Assim como é muito difícil a gente dizer, elas estão na política, eu estou fora da política. Né? Dizer, que estaria, enfim, fora da política? Entendendo que a política é também um discurso, né? um discurso sobre como as pessoas decidem coisas coletivamente sobre seus próprios interesses. Bom, mas então, eu vou usar o texto da Juliana para me orientar aqui nas diferentes questões que vão sendo enunciados, para a gente até perceber como é difícil escapar de uma certa ideologização do texto do Lacan. De como, ao ler a psicanálise, se a gente imagina que ele é um texto meta-ideológico, a gente não consegue se defender dele. E muitas vezes a gente passa a repetir, a gente passa a usá-lo, né? E aí que a gente vai defender. Bom, esse uso é ideológico ou não é ideológico? Por exemplo, né? Ela começa dizendo o seguinte: aproveitando-se do embate, o discurso da ciência entrou em campo, como argumento de autoridade. As narrativas sustentadas pela ciência também fracassaram diante da doença. Em suma, a disputa ideológica foi aos poucos sobrepondo-se à catástrofe real. Será que foi realmente assim que aconteceu? Né? O discurso da ciência entrou em campo e ele fracassou diante da doença? Acho que a gente teve embates onde havia, assim, de um lado, né, uma certa posição baseada na universidade, na ciência, e outra posição defendendo cloroquina, defendendo adiamento de vacina, não vacinação, táticas de imunização por rebanho. A gente vai dizer que ela fracassou? Eu acho que acabou não fracassando. Ah, mas então a ciência está livre de ideologia? Não está. Não tá, porque nem tudo é crítico nela, nem tudo é feito em nome, né, do pensamento, livre pensamento, da maioridade da razão, não, né? Muita coisa na ciência é feita justamente pelas suas demandas de tecnologia, suas demandas de confirmação de visões de mundo, extrapolações de juízos científicos para objetos que não são propriamente ajuizáveis por isso, né? Mas essas derivas são exemplos, né, de movimentações ideológicas, né? Mas logo abaixo, né, em relação à pandemia, não é nossa função criticar erros ou acertos das ações do Estado, sejam elas partidárias, econômicas ou de combate à doença. E eu vou dizer, por que não? Porque nós, que trabalhamos com a psicanálise, a gente pode dizer assim, nós estamos interessados na saúde mental? Talvez sim, dependendo da acepção. A saúde mental não é parte da saúde? Saúde não é algo que diz respeito a todos nós, numa certa inflexão política? Por que a gente não deveria, né, criticar erros ou acertos das ações do Estado nessa matéria? Por quê? Qual é a razão? A razão, pelo que eu estou entendendo, é porque isso seria ideológico. E eu estou dizendo não, justamente. Né? Dizer, isso seria um exemplo de exercício da crítica. Um exercício que faz com que a gente interfira naquilo que pode ser, e aqui vou expandir o argumento, causa de muito sofrimento para muitas pessoas. Pode dizer assim, será que o psicanalista, então, ela está assim no PIX, que ela não tem nada a dizer, nem a se colocar sobre máquinas discursivas, militares, estatais de produção de sofrimento? Eu acho que tem. Freud se colocou contra práticas, né, defendidas pelo Estado à sua época, envolvendo a sexualidade. No texto de 1908, né,
moral sexual civilizada e doença nervosa moderna. Moral. Psicanálise é uma crítica da moral. A psicanálise se coloca contra muitas coisas que a moral dá por assim, óbvio, dá como uma lei natural. Esse é um outro exemplo de movimento ideológico, né? Naturalização de coisas que não são naturais. Então não acho que vale essa consideração, né? Como entender que psicanalistas se renderam de malas e cuia à utopia das ideologias políticas? Tá? O que a gente entende por essa afirmação, né? De que os psicanalistas elas deveriam ter analisado as suas utopias, porque todas as utopias são ideológicas. Então, se, por exemplo, eu quero que o Brasil deixe de ser um país racista, se eu quero que ele seja um país democrático, se eu quero que diminua a pobreza no mundo, se eu quero que diminua a injustiça social, né? São utopias, né? Utopos, não estão nesse lugar aqui. O critério é esse, né? Ou o critério é de manter um desejo atópico, como Lacan diz lá no seminário sobre a ética, ou seja, um desejo que não tem lugar, né? Um desejo fora de lugar. E que muito bem pode assim se articular com utopias, né? Pode assim se ligar com utopias, mas depende de qual, né? Depende de como. Depende de como, inclusive, usa a sua posição para inflexionar criticamente sobre uma ou outra articulação. Veja só, local, precisa e ideologicamente descrita. A psicanálise não é uma Weltanschauung, uma visão de mundo, diz ela. Bom, temos um vídeo aí dizendo não é porque ela participa da Weltanschauung da ciência, não? Mas logo em seguida você diz: religião e a ciência acabam por conquistar grande número de devotos. Nada mais que ilusões, cuja crença não se dá espaço a qualquer contestação ou pensamento novo. Ficaríamos com a pergunta se não seria melhor pararmos de pensar e seguir apenas os seus passos. Isso está francamente contra Freud. O que ele diz no texto que você cita, isso está contra Lacan, que disse que a psicanálise é uma anti-psicologia, que a psicanálise é uma anti-filosofia, mas nunca disse que a psicanálise é uma anti-ciência. Você dizer que a ciência é o que é um assunto de devotos e ilusão? Qual ciência? Isso, no meu entender, elimina, né, a barreira entre ideologia e não ideologia, suprime a possibilidade de que a gente tenha sim uma atitude crítica, que não é exclusiva da ciência, que está na arte também, que está na ética também, que está na filosofia, que está em muitos campos. Não é prerrogativa de ninguém, inclusive dos psicanalistas. Mas dizer e ler esse texto, pelo amor de São Rigor Clemente, desse jeito para dizer que a psicanálise não é uma visão de mundo, quando está lá escrito na primeira página, 5º parágrafo, a psicanálise não precisa se pôr como uma visão de mundo porque ela participa da visão de mundo científica. Isso quer dizer o quê? Está lá escrito, mas em 1922 isso é uma coisa, hoje é outro. Hoje a ciência mudou, a psicanálise mudou, a psicologia mudou, ou seja, não adianta você pegar esse argumento de autoridade e aplicar, mas não dá para você pegar isso que está escrito e derrogar. E dizer, não, é completamente outro, é outra coisa. Logo vemos que não faz sentido declarar a psicanálise como defensora da visão de mundo ideal e absoluta, que desconsidere a falha um simples lapso. Não? Mas então aí você está dizendo, é possível e desejável uma visão de mundo que considere a falha, que considere o lapso, que leve em conta o sujeito dividido, que leve em conta o mais de gozar, que leve em conta a incompletude do outro, que leve em conta a castração. O que são essas figuras, né? Elas podem se tornar uma ideologia, né? Elas podem justificar a beatitude do final de análise, se você quiser usar isso assim. Mas, quando você emprega desta maneira, né, a tua crítica perde muita força, né? Ela desconhece, por exemplo, que Lacan nunca disse que a psicanálise é uma antipolítica. Poderia ter dito, né? Não é isso. O que ele disse é o inconsciente apolítica. Ah, mas que sentidos? Seminário 14. Escuta,
Vamos ter um pouquinho mais de consideração com os ditos e não concluir na baciada, né? Como quando se diz, né, que o marxismo também se assanhava em mostrar-se como uma visão de mundo. Faltava-lhe apenas ser mais dogmático que a razão, a religião. Hoje a visão de mundo marxista já não é um delírio juvenil, mas uma patologia grave. Né? Quer dizer, como assim? Né? Quer dizer, você leu o Seminário 17? Você prestou atenção naquela parte em que o Lacan disse quem inventou o sintoma foi Marx? Né? Você prestou atenção à quantidade de vezes que Lacan elogia Marx, inclusive dizendo que é insuperável, porque os grandes autores como Descartes, Freud e Marx não são ultrapassáveis, seja isso falso ou verdadeiro, mas pelo nível de engajamento ideológico, o contexto lacaniano, isso aqui não presta. Né? Quer dizer, um delírio juvenil, vão patologizar todos os marxistas? Ah, tem os marxistas mais ideológicos, tem os mais críticos, tem exatamente uma noção minimamente mais informada do que é ideologia. Jamais faria isso, que está lá, sabe quem disse isso? Lá nos anos 60, um psicanalista chamado Weissmann, que foi o primeiro a começar essa história de patologizar a esquerda. Daí você dizer, não, mas peraí, agora que todo mundo patologizou a esquerda e criou esses quadros, né, do esquerdopata e etc., a gente não pode falar de volta e dizer, vamos então entrar na psicopatologia. Então vamos ver, trocar em miúdos aí. Não, agora não, falta, só a gente que pode. Né? Bom, há tempos a ciência tem se mostrado fiel da balança da verdade no mercado dos saberes. Sim e não. De novo, qual ciência está falando? Né? Orgulhosos de seus números e estatísticas. Quer dizer, uma declaração com quem que essa pessoa está falando? Né? Com psicanalistas obcecados pelas suas imagens. E daí ela escreve para dizer assim, não façam isso, por quê? Porque vocês estão traindo a psicanálise. A verdadeira imagem sou eu que dou. Que é isso? Saia de si mesmo. Vamos pensar assim, que tem outras versões, tem outros entendimentos que são válidos, que são legítimos, são iguais ao seu. Mas você não precisa excluí-los. E usar para isso o conceito de ideologia é pior ainda. Porque é um conceito mal posto, mal empregado, e que reproduz o que pretende combater. É o obscurantismo, é a adesão de conformidade, é ajoelha e reza o terço lacaniano. Né? Repito, nem os místicos nem os cientistas entenderiam a verdade como Lacan nos apresenta em suas obras. Muito menos os marxistas. Que é isso? Que é isso? Nem os cientistas, nem Marx, ninguém capaz de entender a verdade lacaniana. Isso chama ideologia. Porque Lacan é autor, entre outros, tem muitos méritos, mas não tem essa de a verdade lacaniana estar acima de todas as outras. E esse traço daquilo que é o modelo fundamental de ideologia, é por esse o desenvolvimento do conceito começa com Feuerbach, crítica da religião, é a adesão à religiosidade, que Freud marcou em vários pontos da sua obra. Desde atos obsessivos e práticas religiosas até Futuro de uma Ilusão. Não se meta com isso, não fale sobre religião. Escuta o que o Freud fez. Né? Ideologia está muito mais comprometida com a lógica de Aristóteles na medida em que se estatue como verdade. É verdade, mas o que isso tem que ver com a lógica de Aristóteles? Quer dizer, Aristóteles é dono do conceito de verdade. Platão que veio antes? Não. Sócrates antes? Não. Parmênides antes? Não. Aletheia? Não. Aproximações factualmente mal postas. Tem outras noções de verdade, inclusive em psicanálise. O que está acontecendo aqui? É a ideia de quem se mete com política tem uma atitude assim, da boa forma fechada, completa, que é a velha conhecida da política. Né? Quer dizer, isso aqui é um preconceito, e o preconceito é outro nome da ideologia, com aqueles que se aproximam dos partidos, das corporações, dos movimentos sociais, daqueles que têm interesse em política. Porque a ideia é isso só pode ter um interesse, que é pessoal, que é de ganhar vantagens, que é de usar o Estado, que é de corromper. Quer dizer, não há outra possibilidade que não essa. E quem está, então, dizendo mantenha a distância da política, está fazendo o quê, trocando em miúdos? Está dizendo para as pessoas que estão sendo oprimidas, que estão sendo
maltratadas, não mexe com esse lugar que é onde você pode transformar as condições efetivas da sua forma de vida. Não vai lá, não se interessa por política, se despolitize. Venha para a psicanálise, porque aí você vai ficar a salvo desse tipo de coisa. Ou eu mudei de nome, ou fui abduzido, para mim isso se chama ideologia. A ideologia que tem uma valência precisa. Vamos deixar aqueles que vão permanecer alienados, né, nos seus lugares, não saiam daí, não se interessem por política e votem como vocês sempre votaram, né, sem consciência política. Se algum cientista político disser que isso não é ideologia, escreve aí, gente, me mostra. Não, ideologia é outra coisa, né? Daí vem esse problema que é assim. Todo mundo sabe o que é ideologia, né? Você fala e é um conceito simples. Ok, página 9, a pessoa diz, não há dúvida do que seja ideologia. E eu tenho muita dúvida. Muita coisa demora muito tempo para eu ter uma ideia, será que é ideologia ou não? A pessoa que acha que não tem dúvida sobre ideologia é a pessoa que não entendeu a complexidade da coisa. Que não entendeu como na crítica da ideologia está envolvido uma epistemologia, está envolvido certas abordagens de método, está envolvido certas circunstanciações, está envolvido história. É típico da ideologia você suprimir a história, né? Você falar, como dizia lá o Althusser, né? De forma universal. É por isso que a ideologia é sempre igual. Ela não muda, ela seria assim eterna. Gente, história faz parte, né, da gente perceber que esse conceito muda e muda bastante, né? Acabei de dizer, aquilo que era crítico num momento e lugar passa a ser ideológico em outro, dependendo também do uso. Já no plano ideológico, a coisa muda de figura. A função do pensamento como ideologia atrapalha a tentativa de representação. Nem sempre. Às vezes, a ideologia é a boa representação. A ideologia é ver as coisas como harmônicas, sem conflito, funcionando quando tá uma bagunça, e como diz o Lacan, não tem nada mais disparatado do que a realidade. Não? O pensamento consciente não passa de censura. Repito, censura. Não é verdade. Não é verdade. O pensamento consciente é também o lugar da crítica, da emancipação, da razão. O pensamento consciente é também aquilo que ele lembra. Eu queria o quê? Que você tomasse consciência, que as memórias suprimidas, recalcadas, viessem à consciência. Que noção de consciência você tem aí? Bom, sujeito subvertido. É uma conversa completamente complexa, reduzida a uma declaração ridícula. O pensamento consciente não passa da censura. Sim, ele faz censura, mas não é só isso, né? A liberdade de pensamento só encontramos do lado da utopia. Outra declaração que ela é tipicamente ideológica, né? Pela sua generalidade, né? Pela sua indefinição conceitual. O que é liberdade de pensamento? Pela sua pressuposição do que é ideologia, né? Pela sua falta de circunstanciação, né? É um tratado contra a ideologia que mostra como é que ela funciona nessa matéria, nesse campo, nessa pergunta, né? Ao desprezarem o campo subjetivo, os psicanalistas, todos eles, claro que são iguais, tornaram-se servos de uma ideologia, como na utopia que os seduz morasse a verdade, né? Então é uma pessoa que está falando assim com outros, que pensam todos iguais, né? E que desprezam o campo subjetivo. Outra tolice. O campo subjetivo, e isso é um problema para as práticas de psicologização da psicanálise, como mostrou lá o Ian Parker, né? A cultura psicanalítica, recomendo assim fortemente, que é um trabalho que mostra como sim, uma ideologia da psicanálise, e que a gente precisa frequentar muito essa crítica para que a psicanálise vá à frente. O que determina esse campo é justamente o excesso de subjetividade. O excesso de subjetivação, num certo sentido, de conflitos sociais, de formas de entendimento, de discursos, né? Complexos sobre o trauma, complexos sobre a psicose, complexos sobre a transferência, sobre a intelectualização. Bom, vários complexos que Ian descreve lá, né? Acreditar na verdade coletiva da ideologia, ou seja, já tem aqui o fato que a verdade não é coletiva, né? A verdade é
singular, individual, íntima, essencial, só sua. Sabe aquela sua verdade íntima, que ninguém conhece? Isso é ideologia! Isso é ideologia pura! Lacan diz que não tem nada ali, é vazio! Não tem essa de a verdade coletiva, individual, mais íntima. A verdade tem que ver com a fala é sempre transindividual. As revoluções comunistas tiveram como suporte o discurso marxista do combate à luta de classe. Sim, a doutrina de Marx parecia querer acabar com o discurso do mestre em prol da sociedade igualitária, sem distinção de classes nem mando dos senhores. Sim, mas não foi isso que aconteceu. Sim, após a tomada do poder pelos revolucionários, Lacan aponta que houve um giro de discurso do mestre para transformar em discurso universitário, burocrático. Sim. So what? Triste ver os psicanalistas montarem suas barraquinhas todo santo dia na mesma praia. Marxista! Escute, o que é que as experiências socialistas do leste europeu têm que ver com o pensamento do Marx? Você está nesse nível, e agora vamos discutir Cuba e Venezuela também. Isto chama-se ideologia. Você leu a crítica que os marxistas fazem e fizeram à experiência comunista? Você leu Zizek, você leu, sei lá, Gramsci, você leu Lossurdo? Tem todo um debate sobre isso, né? Você participa do preconceito de achar assim, o marxismo enquanto sistema de pensamento equivale à União Soviética, nos anos Stalin ainda, ou depois. É como dizer assim, a psicanálise é o grupo dos 9 amigos do Freud. A psicanálise é aquela sociedade que funciona, a sociedade psicanalítica que funciona de uma maneira autoritária. E sim, existem muitas. Não pode fazer esse tipo de transposição ignorando a história, ignorando as revisões, ignorando que o conceito de ideologia ele também potencialmente ideológico, né? Todos sabemos que Freud era pacifista. Pacifista, mas muito menos que Einstein. Leia a correspondência lá, Freud e Einstein, onde o Freud diz, olha, não sei se a gente vai conseguir acabar com essa coisa da violência, da agressividade. Isso, assim, me parece uma utopia. Usa as utopias que o Freud combateu. Não importa utopias que estão assim no imaginário, que tem uma categoria própria para o imaginário, né, nas ciências sociais, chama-se estereotipia. Você pega uma pessoa e diz assim, esse cara aqui é o Che Guevara, ele é o Fidel, vai ler Jones Manuel, se atualize. O conceito de ideologia ele tem que estar ali no tempo, no espaço, na crítica que você quer fazer. Sendo espaço para ouvirmos a voz do psicanalista M.D. Magno. Segundo crê, não existe saber o discurso não ideológico. Viva! Grande Magno, pioneiro da psicanálise, da reflexão da psicanálise no Brasil, os congressos, o Revirão, o Patológico, lia tudo isso quando estava na faculdade. Magno, um projeto que a gente já precisa fazer história, né? O que ele está dizendo? Não existe saber o discurso não ideológico. Dá para você levar em conta a fonte que você está levando? E em vez de fazer partições, a ideologia começa no partido político ou no Marx, o resto não tem ideologia? Em qualquer estudo ou pesquisa, o aparelho de abordagem utilizado está limitado por sua configuração discursiva fatalmente ideológico. Então, são os aparelhos ideológicos de Estado, lá do Althusser. A nossa linguagem, a gente não é soberano no que diz, a própria linguagem está atravessada por ideologia. Não põe a ideologia assim, né? Naqueles, é você fora, que fica muito ruim para as suas próprias fontes, né? Daí você diz, mas o importante é distinguir a postura que assumimos diante da ideologia. Resta-nos, quando admitimos a parcialidade de determinada ideia, resta-nos ir para a indiferenciação, o que não é tarefa fácil. Então, você está usando o argumento de Freud em Psicologia das Massas, ele dizer assim, olha, um funcionamento em escala de massa, uma demissão subjetiva, leva a uma submissão, uma derrogação da capacidade de pensar por si. É verdade, mas isso é próprio de grupos, isso não é próprio de política, né? Ele fala em religião também, da mesma forma. Ele podia falar em grupos psicanalíticos. E essa ideia de que tem uns que estão nos grupos, outros estão fora dos grupos,
bem difícil. Que grupo a gente estaria completamente fora da família? Você está completamente fora? Você está dos seus laços? Quando é que a gente não funciona ao modo de grupo? Tem essa diferença. Tem, sim, existe, mas ela é tênue, ela é caso a caso, ela é naquele momento sim, no outro não. Né? Bom, Lacan tomou a mais-valia de Marx para inventar o mais de gozar. Né? Então, você está agora voltando, né? Como Lacan usou Marx. Digam-me, senhores, se o psicanalista estiver sintomatizado a determinada ideologia, como terá a escuta para o sintoma do paciente que se apresente discordante? Sim, claro, qualquer adesão identificatória, né? Seja um grupo, seja a psicanálise como a pureza da alma, que me garante, porque Freud e Lacan estão comigo, nada me faltará. Seja a rosquinha donut que você decide comer, que isso vai te deixar assim mais forte, mais... Qualquer coisa pode ser usada ideologicamente. Então essa ideia de que você não pode estar sintomatizado para então escutar, é verdade, só que uma verdade assim. Tem coisas novas e boas no que você diz, só que as novas não são boas, e as boas não são novas. Isso aqui está dito no Freud, eu concordo contigo. Isso não é argumento para criticar ideologia, isso é argumento para criticar funcionamento em massa. Né? Vai ler lá o meu livro aí, Recente Lacan e Democracia, você vai encontrar um detalhamento sobre essa problemática. Né? Acreditem, na internet vi vários psicanalistas sentados diante de estantes repletos de livro anunciarem todos desde já o seu voto para presidente nas eleições de final de ano. Né? Estariam melhor num bar com um copo de chopp na mão. Quer dizer, para você, política é no bar. O que você está falando? Sabe-se lá desde quando comprometidos todos com a mesma ideologia. Voto é mais sério que isso, gente. Política. Não compre essa de que a política é coisa de corrupto. Isso tem que ver com uma certa ideologia. O que a gente fez e repetirá nessa eleição é que tem coisas que são antipolítica. Tem coisas que são, assim, discurso da violência, discurso vão fazer os outros sofrerem. Se você não é capaz de ler e interpretar esse discurso criticamente, eu acho que aí você está sintomatizado. Aí eu vou perguntar, o que você faz com os teus analisantes que você não é capaz de ler um discurso? De entender que esse discurso nos levou aonde nos levou? De entender a conexão desse discurso com o número de mortes por Covid, de entender como isso justifica capilarmente assim, a opressão de grupos vulneráveis, né? De rosto colados aproveitariam para cochichar suas ideologias políticas. São tantos os disparos. Que cochichar? Estamos aqui, de peito aberto, não tem essa de ideologias políticas. São posições políticas. Se o uso delas é ideológico, não é? Vamos ver no caso a caso. Pode ser que sejam. Ninguém se mete na política com essa ideia assim, de que eu estou funcionando criticamente e os outros são ideológicos. Né? Daí que na política a batalha compreenda também usos da ideologia. Tá? Acho que estamos dispostos a isso, mas que faça isso reconhecendo o que está fazendo, não imaginando que você é um isentão que não está nem aí, que vive na montanha da bela alma. Não faça isso, porque isso é ideologia da ideologia, aquela ideologia que não tem salvação, aquela ideologia que não consegue se imaginar autocriticamente. Né? Que o psicanalista não pode abdicar da condição de sujeito da denúncia? Depende de como se faz a denúncia. Se faz a denúncia assim, é melhor abdicar. Isso aqui é ideologia. Não? A teoria aí transmitida se deforma para cativar o grande público. O ponto de virar um misto de palanque político, consultório sentimental e teoria comportamental. Esta avança pela via do engano, enquanto aquela é produzida entre um gole e o outro na mesa de um bar. É isso que você está dizendo que acontece aqui nesse espaço? Devíamos ter mais chopp, acho. Eu concordo contigo nesse ponto. De que os nossos escritos e o que a gente fala na internet não tem valor epistêmico. Eu acho que essa é uma declaração. No seu conjunto, é o que está dito, muito ideológica.
né? Você está destituindo assim que tem um valor aqui de aprendizagem, de informação, de disseminação de conhecimento, de abertura, né? De convite para as pessoas se interessarem pela psicanálise, de crítica para que as pessoas não comprem qualquer coisa como psicanálise. E acho que tem várias coisas que a gente pode não ter assim, realizado bem. Mas dizer que conversa de bar, né? Não sei. Não ter ideologia por alienação, não deixarei de responder, nem tanto, nem tanto. Vamos lá, o sujeito se define como um ser e assim perde o não senso, que o constitui originariamente, ou ele toma o sentido que lhe é dado pelos significantes do campo do outro e assim ele deixa de ser. Estará, portanto, sempre buscando a resposta sobre quem de fato é, sempre como falta ser. Reparem que se trata de uma questão dupla. A pergunta do grande outro sobre o que lhe falta e eu me pergunto o que desejas. É precisamente a pergunta, eu te pergunto, não quem sou, pois... Gente, será que isso não é excesso gorduroso, ceboso de ideologia? De tentar usar, aí sim, o Lacan para um debate onde ele tem que entrar de outra maneira, né? Tem que ter mediações para sair de um discurso e entrar no outro. Jamais o psicanalista se alia a discursos gregários que julgam saber sobre o bem comum e sobre a harmonia da polis. Não, o Lacan não escreveu na proposição sobre o lugar da psicanálise na polis. O lugar da psicanálise na polis não é um lugar gregário. Harmonia talvez não. A gente entende a política como conflito. Como um conflito de críticas e como um conflito ideológico. Bom, e a coisa segue nessa toada indefinidamente. A cadeira do psicanalista está vazia, a plateia não. Eu me pergunto, então o que justifica tantos aplausos? Tá com inveja? Tá com inveja? Vai procurar aplauso pra você. Também todo mundo merece aplauso. Aplauso é feito do que a gente faz, não é o que a gente busca. Isso significa o quê? Você está muito crente que todos estão na mesma ideologia. Vou chamar assim do aplauso, do espetáculo. Só dizem coisa para convencer, porque tem outros interesses por trás. Sabe aquela pessoa que descobre que, olha, a propaganda, ela quer enganar você, ela quer fazer você comprar um produto que você talvez não queira. Não diga, não diga. E é assim que você vai se defender dos esquemas midiáticos que estão aí, repletos de pressuposições ideológicas, inclusive na montagem da mensagem, né? O YouTube pertence a uma pessoa, o formato, a maneira como você posta os algoritmos, isso tudo é ideologia. Não é o aplauso, não é horror ao aplauso que vai resolver ou que vai piorar o problema. Gente, ideologia é mais que isso, né? E acho interessante as colocações e as críticas, algumas ficaram até assim meio de lado, a gente volta a elas. Mas vamos estudar um pouquinho mais ideologia? Vamos? Fiz aqui uma travessia por autores. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo sobre o que é ideologia. Vamos ler, começa pela Maria Helena Choi. Ah, não, marxista, comunista, só falou coisa. Começa lendo, né? Então traz uma definição alternativa. Quer trabalhar com o Edmund Burke? Vamos lá! Então vamos discutir as concepções de ideologia na direita, Isaiah Berlin e na esquerda. Ótimo debate. Não assim. Tem aqueles que estão na ideologia, estamos nós fora, na canoa do Aqueronte. Para vocês, clica na canoa do Aqueronte, tira a rolha, porque ela tem uma rolha, e essa é a canoa furada. Chama-se a canoa da ideologia. Você acha que está indo para frente, está afundando. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.